Resumidamente, anomia, o próprio nome está dizendo, ausência de regra. Então, assim, não há por parte do sujeito, em geral é a criança, né? Porque o adulto que tem essa tendência, provavelmente ele tem alguma deficiência. Porque anomia é você não saber discernir o que é certo e o que é errado. Ponto. Heteronomia significa que a regra está externa a mim. Ela não está integrada na minha personalidade. Então, a obediência às regras sociais, a obediência ao funcionamento da comunidade, vamos dizer assim, não é em nome do princípio, é em nome da autoridade ou do grupo social. Então, eu obedeço porque eu tenho medo de você, não porque eu concorde com o que você está dizendo. Tá? Então, eu faço isso porque eu não quero ser prejudicada, mas não porque eu acredito nisso. Isso é heteronomia. Autonomia é conservação de valores. Então, eu não penso mais em concordar ou não com alguma coisa, com a regra. Eu vou pensar em nome do que existe essa regra. Então, às vezes, na autonomia, você desobedecer uma regra, você está sendo autônomo, porque nem toda regra é justa. E como você não tem uma obediência cega, você pensa no princípio, você pensa naquilo que sustenta ou não a regra, né? Então, isso te dá essa ousadia da desobediência civil, por exemplo. A desobediência civil é um exemplo de autonomia, né? Quando você não acata até leis que são injustas, né? Agora, óbvio que isso pode trazer, inclusive, prejuízos concretos para a vida da pessoa. Então, você ser um sujeito autônomo implica, muitas vezes, você ter perdas. Ter perdas porque você não abre mão dos princípios e das morais que você conseguiu construir, que estão consolidados e integrados na sua personalidade. E, em nome disso, você tem perdas materiais, né? Então, em linhas gerais, o desenvolvimento moral passa por essas tendências. Olha, enquanto a ação correta estiver sendo feita em nome de algo externo, eu estou falando em heteronomia, tá? Então, assim, enquanto houver a obediência, por exemplo, às leis de trânsito, por causa da multa, né? Ou da perda de pontos na carteira, quer dizer, é porque a moral, ela é explicada não por você obedecer ou não a uma regra, mas é em nome do quê? Então não tem jeito de eu dizer que você está agindo com autonomia ou não, se eu não souber em nome de que você está agindo. Quer dizer, as duas pessoas podem ter a mesma atitude, de, por exemplo, não beber, certo? Só que uma vai responder assim, não, eu não bebo porque eu tenho consciência de que a vida é o maior valor que a gente tem e precisa ser respeitado. Essa é uma qualidade de resposta. A outra fala, eu não bebo porque eu já fiquei sabendo que tem blitz. Quer dizer, então, em nome do que eu não bebo, é que diz qual é a minha qualidade moral. Então, o excesso de punição não ajuda. Porque o excesso de punição, ele controla, mas ele não ajuda no processo de autorregulação. A autonomia só se conquista, né, só é desenvolvida por autorregulação e não por uma regulação externa. Isso é fundamental que a gente saiba, né, porque isso incide diretamente para a qualidade de educação que você vai oferecer para as crianças e jovens. Quanto mais regulação externa, menos possibilidade de desenvolvimento da autonomia. O sujeito precisa se autorregular.